a melhor forma de lidar com ensaios desafiadores na fotografia newborn. Ontem tivemos um. E essa sessão newborn, a gente fez uma transmissão para as nossas alunas de mentoria. Então, essas pessoas assistiram e viram como que é uma sessão real de cliente nosso, né? Não é uma sessão que a gente gravou para o treinamento, é de cliente mesmo ali. Então, foi uma bebê que ela era Mais uma pausinha, posso? Então conta você. Não, é pra completar o que você disse, que você falou assim, uma sessão real que é de cliente. Todas as nossas sessões do treinamento newborn, elas estão exatamente como acontecem. A diferença é que não aparece o bastidor, por exemplo, a hora que o cliente chega, a hora que eu trago as crianças, só para ficar claro, e que a gente pegou um bebê, fez uma seleção de bebê para facilitar essa questão da troca, né, de uso de imagem. E nesse caso, a gente fez um acordo com a mãe desse bebê, que era a nossa cliente, para poder fazer dessa forma e gravar. Então, as meninas viram ao vivo. Viram como funciona. E essa bebê era uma bebezinha que ela tinha... A mãe teve diabetes gestacional, o bebê teve que ficar uns dias na UTI, todo dia coletavam sangue para acompanhar a glicose do bebê. Então, ela era bem sensível ao toque. Aqueles bebês que a gente encosta já se incomodam, já se irritam. Então, foi uma sessão desafiadora, porque nós fizemos só uma pose uma ou duas poses no puff, o resto foi com a família, irmãozinhos, né, os pais, irmãos, e no prop. Então, foi uma sessão que a gente teve que pensar assim, tá, e agora tô fazendo essa pose, qual é o próximo passo? Eu quero fazer essa, será que vai dar certo? É uma sessão que nos desafiou de forma logística, né? Pensando nos próximos passos. Então, assim, é só uma pincelada do que rolou ontem, e aí eu brinquei e falei, temos provas porque tinham pessoas assistindo. O que acontece? Quando a gente fala de desafio, desafio por si só ele já é um obstáculo, né? E aí o que acontece com o obstáculo? Ele vira um sabotador. Ele te sabota. Por quê? Porque muitas vezes o mundo, ele não prepara a gente para os desafios. Todo mundo quer viver uma vida cor-de-rosa. Todo mundo quer mar calmo, mas mar calmo não faz bom marinheiro. Ai, que bonito que ficou, né? Bebê, agora não fosse uma frase pronta, teria ficado bem melhor, né? Eu não consegui entender. E é fato, a gente também tem que aprender com as nossas falhas. A gente também tem que aprender com aquilo que não é o melhor de nós, né? Para que a gente consiga sempre dar o melhor de nós, a gente também tem que olhar para aquilo que é o pior de nós. E muitas vezes o pior de nós não significa que eu sou uma pessoa ruim porque eu tenho um pior dentro de mim. Não! O pior dentro de mim é algo que me sabota, é algo que me faz ter crenças que eu não preciso ter e que me faz não conquistar coisas que eu poderia conquistar se eu acreditasse que aquilo é possível mesmo. Então, tem várias coisas que estão dentro da gente que não são boas pra gente. E não significa que eu sou má por causa disso. Simplesmente eu não sei lidar com tudo isso. E aí o que acontece? Por que o desafio numa sessão newborn ele é um sabotador? Porque causa sentimento de frustração. E as pessoas não sabem lidar com frustração. Eu mesma já chorei, eu me enquadro, ok? Só para ficar claro. A Bel já chegou de sessões em casa, chegou uma vez e começou a chorar, porque foi uma sessão, a gente estava iniciando na fotografia newborn no nosso primeiro ano, foi uma sessão difícil, aconteceram várias coisas que a Bel nunca tinha passado, e ela não sabia lidar com as situações, então ela ficou frustrada, ficou ali se segurando, e aí quando chegou em casa, ela começou a chorar. Por quê? Porque foi complicado, e aí ela pensou em desistir, e passou um monte de coisa pela cabeça, ficou se sentindo péssima. O cocô do cavalo bandido, como dizem por aí. E se ela tivesse ali só, ok você ficar frustrado e ficar chateado, mas aí depois, gente, levanta, sacode a poeira e começa de novo, começa a ver, se eu fiquei frustrada, aconteceu isso, aquilo durante a sessão, foi ruim, eu não soube lidar, como é que eu faço para lidar com isso da próxima vez? Como que eu me preparo para enfrentar essas situações da próxima vez, para que da próxima vez não seja pega de surpresa, para que da próxima vez eu consiga me sentir mais segura e confiante, para que da próxima vez eu saiba lidar com os pais, com os avós, ou com, o bebê tá com cólica, para que eu aprenda a lidar com isso. E aí, como é que eu faço? As próximas vezes, você já fica pensando,
dessa vez não deu certo, da próxima, o que eu posso fazer para melhorar? E outra coisa, a gente quer assim, ó, o que causa frustração? Causa frustração não saber gerenciar a expectativa. A gente falou várias vezes sobre gerenciar a expectativa, inclusive, quando a gente falou com as meninas do Enneagrama sobre gestão emocional, uma parte daquilo que a gente falou estava relacionada a essa questão de insegurança, medo, que também vem desse gerenciamento de expectativa. Então, quando a gente fala da expectativa, a gente tem também a expectativa dos pais em relação à sessão, a gente tem a nossa expectativa em relação à sessão, então não é só da nossa. Eu estou lidando com a minha expectativa e com a dos pais, só que na maioria das vezes, todo mundo confunde e acha que está lidando com a expectativa dos pais e sente um peso de cobrança, porque os pais têm uma expectativa muito grande. Como lidar com a expectativa dos pais? Não, você tem que lidar com a sua, porque quando você lida com a sua, aí você lida com a dos pais, entende? De dentro para fora, sempre. O que a gente está fazendo no universo? A gente está resolvendo todos os problemas externos. E aí você pensa, resolvi. Só que não, porque o problema está aqui, ó. Está em mim. Eu preciso resolver isso comigo, a minha expectativa. Sabe aquela frase que você fala assim, o pai e a mãe ficam felizes com qualquer coisa que faz. Existem duas pessoas no mundo. A pessoa antes de ter o bebê, mesmo gestante, e a pessoa depois que tem um bebê. A maioria das pessoas que te procura, ela te procura antes de ter o bebê. E mesmo quando ela já tem um bebê, ela ainda não consegue colocar o bebê no lugar daquela foto que você faz. Ela só vai ver a foto do bebê dela depois que a sessão aconteceu, certo? Ela não tem como prever. Primeiro ponto. Então, quando ela vai buscar esse trabalho, se você é aquele que pensa assim, mas se a mãe vai gostar de qualquer coisa, por que eu tenho que melhorar? Porque quando ela está buscando, ela não sabe como é a foto do filho dela. Então, ela busca, sim, o melhor. Na maioria dos casos, tá? A gente tem N situações aqui de público. Eu estou falando, por exemplo, aqui do meu público. O meu público busca o melhor. Quando vem até mim, hoje mesmo teve uma pessoa que me mandou um pedido de orçamento. Ela já tinha me pedido ontem. E hoje ela mandou uma mensagem, ela falou, você pode me mandar de volta, Bel? Porque deu uma pane no meu celular e eu perdi todas as mensagens, você me manda de novo? E eu mandei. E ela falou assim, então eu vou analisar aqui, né, porque eu tinha pedido alguns orçamentos ontem também, assim como eu pedi para você, mas eu perdi todas as mensagens, então só tô esperando as pessoas me mandarem também, e mais tarde ou em outro momento eu volto a falar com você. Mas já te adianto que eu gostei mais do seu trabalho. E me explicou algumas razões do porquê. Ela tá bem consciente do que ela quer. Se ela vai fechar comigo ou não, eu não sei responder. Mas ela tá consciente do que ela quer. Depois, quando o filho dela nasceu e foram feitas as fotos do filho dela, é claro que ela vai entender se aquilo ficou bom ou não. Mesmo que seja o filho dela. Até porque eu já refiz trabalho de fotógrafo, de newborn, inclusive, né? Eu já fui a terceira fotógrafa daquela bebê, que eu fotografei, ela estava já com 16 dias, já tinha feito um ensaio com 6 e outro com 10, sei lá. A pessoa não gostou do resultado e pediu pra gente fazer. Então, assim, só para vocês terem ideia, para não confundir o que eu tô falando. Agora voltando, fiz um adendo aqui, um parênteses, agora eu vou voltar para a questão da expectativa. Quando você fala da expectativa da mãe, é óbvio que a mãe tem expectativa, sim, é óbvio que a maioria, não são todas, porque eu já tive mãe que me pediu, não faz a pose X, porque eu não gosto. Tem gente que não gosta. Não faz o bebê peladinho porque eu não gosto. Nunca aconteceu comigo, mas não. Pode ser que a mãe te peça assim, tampa, ou então coloca paninho, eu prefiro. Teve uma que falou assim, você pode pode não fazer o bebê tipo charutinho, usa só o paninho jogadinho em cima, porque eu não gosto muito. Então, eu expliquei para ela o porquê daquele charutinho. Só para quê? Para gerenciar a expectativa. Por quê? Porque imagina que justo essa mãe que me pediu não faça isso, naquele dia só dá para fazer isso. Ela vai ficar frustrada porque ela tá esperando outra coisa, mas ela vai ficar frustrada por quê? Porque eu não expliquei para ela que tem uma série de questões que dependem do bebê e que a minha técnica, ela vai ajudar até um certo ponto, dali para frente eu também dependo do bebê. Lembra que eu falo sempre nos vídeos que um assunto tá sempre amarrado no outro? Então eu falo da técnica agora e a minha técnica agora ela também tá dependendo da minha expectativa.
A minha técnica agora, ela também está dependendo da forma como eu vou lidar e me comunicar com o meu cliente. Então, eu preciso sim gerenciar. E aí o pai vai olhar as fotos, ou a mãe, ai, que lindo, ai, que fofo, nem parece que deu trabalho às vezes, né? Ela vai amar? Na maioria dos casos, sim. Principalmente se a soma de tudo que aconteceu ali com a experiência for boa. E aí é aqui que entra a questão de você falar, a mãe vai gostar? Sim, a expectativa dela, se você trabalha, você sempre vai surpreender. Se você não trabalha, sempre vai correr o risco de frustrar. Tanto ela quanto você e principalmente você. Por quê? Porque você está esperando muito mais, na maioria das vezes, do que a própria mãe do bebê. Então, às vezes você tá louco para usar aquele acessório novo, ou fazer aquela pose que você assistiu uma aula, aprendeu, e você quer pôr tudo isso em prática, e aí quando chega no ensaio, o bebê tá difícil, tá com cólica, tá incomodado, não tá dormindo, tá agitado, ou o bebê tem refluxo, ou o bebê como... A gente teve um bebê ontem que era sensível ao toque, aí não dava pra gente fazer muito posicionamento. Então chega lá nessa hora, se você tá com expectativa aqui, o que você vai fazer? Se você tá esperando fazer um monte de coisa, como é que você vai gerenciar isso? Você chega no ensaio, ai, daí agora vai ter que enrolar o bebê no rap, ai, vou ter que fazer o bebê dormir, ai, agora tem que ser assim, ai, agora... Nossa, mudou tudo o planejamento, eu tinha separado aquele baldinho, aquele sair novo... Ai, não vou conseguir usar, e agora o que eu faço? Eu não sei o que fazer. E aí você vai murchando assim, ó, no ensaio. Ó. Por isso que é importante também não comprar um monte de coisa que você não sabe usar ainda. Por quê? Porque você já sabe que não sabe usar, por que você vai ferrar com o teu sentimento? Se você já sabe que não sabe usar ainda, não compra, espera aprender, espera ver uma aula, espera ver alguma coisa e falar, cara, agora eu tô pronto pelo menos para fazer essa tentativa. E aí sim compra, porque senão vai acontecer isso, ó. Você tá lá, uau, quero usar esse próprio novo e tal, mas eu não sei. Às vezes aqui, chegou isso aqui, eu comprei para usar com o seu bebê, essa roupinha, esse próprio, isso aqui, aquilo ali, você mostrou pro cliente, o cliente chegou com a expectativa aqui, você tá lá mais em cima ainda com a expectativa e chega lá, é o bebê, ó. Acabou com essa sessão, gente. Eu lembro da primeira vez que eu tive um flocate na minha vida, a sessão foi incrível. Foi incrível. A minha expectativa naquela sessão era muito foda, muito alta, porque eu tinha um flocate. E aí, assim, veio a bebê e a bebê foi, cara, maravilhosa. Eu fiz fotos naquele flocate, daí chegou no final. E assim, eu mando o contrato sempre antes pro cliente, e às vezes ele não assina, mas diz que tá tudo ok, tipo, tudo ok. E normalmente o cliente que não quer que divulgue as fotos, ele avisa antes. Chegou na hora, a mãe foi assinar, foi ler o contrato, e o pai leu o contrato, ele falou, só tem uma coisa que eu não queria fazer. Eu não queria que divulgasse as fotos. Falei, está de brincadeira. E na época não tinha no Brasil o flocate para vender na época. Vocês não têm ideia de quanto a gente pagava de taxa alfandegária para comprar. E do qual, se você acha que o flocate é caro hoje aqui no Brasil, é porque você nunca comprou naquela época lá fora. Que não há tinha. 5 anos atrás. Aí, 6 quase, gente. Era bem no começo do outro estúdio. Uhum. Aí eu falei pro pai, você tá brincando, você tá de brincadeira dele. Ah, é que eu não me sinto confortável. Eu falei, porra, acabei de usar um flocate. Você sabia que isso vem da Grécia? É a primeira vez que eu tô usando isso, vem da Grécia. Foi o maior trampo para trazer, porque daí para no correio, você tem que pagar a taxa de alfândega. Cara, eu tava apaixonada por ele, pela foto da menina dele, olhou com os olhos desse tamanho. Dele, tudo bem, você pode postar. Ficou com dó. Só que eu não postei, né? Pensei, não, vou respeitar o pai e tal. Né? Daí no ensaio seguinte, assim, que deu... Eu repeti exatamente a mesma produção com outra menina e postei aquela foto. Mas vocês não têm ideia, gente. Eu fiquei indignada, que foi na hora, eu não estava esperando. Gente, várias vezes, porque a gente fala disso, de gerenciar aqui a expectativa, a nossa expectativa principalmente, a nossa primeiro, para depois a gente conseguir gerenciar do cliente, né? Porque se a gente não gerencia nem a nossa, como é que a gente vai conseguir gerenciar do cliente? Então, quantas vezes a gente ficou frustrada, porque não conseguiu usar, não conseguiu fazer aquilo que a gente estava pensando, aquele ensaio perfeito que a gente planejou na nossa cabeça e chegou na hora, não deu certo nem 10% do que a gente planejou. Quantas e quantas vezes isso aconteceu com a gente?
não foi? Acho que a Bel ficava mais frustrada que eu, com certeza. A Maru perguntou aqui, ó, é isso a minha pergunta. Como lidar quando, por exemplo, não rola o pacote de fotos que a mãe pagou? Como fazer para entender que o bebê não deixou? Eu faço assim, Maru, eu tenho pacotes de fotos que, independente da situação, eu vou conseguir fazer. Isso hoje, tá? Independente do desenrolar da história, eu vou conseguir entregar aquilo que a mãe contratou. Ontem, por exemplo, inclusive, a mãe ficou com o dobro do que ela contratou, mesmo sendo uma situação bem desafiadora. Só que aí teve um caso, foi mais ou menos, sei lá, uns 4 anos, eu lembro que foi no outro estúdio, perto do começo do outro estúdio, 4, 5 anos atrás, que eu fiz uma sessão que me deu muito trabalho, muito trabalho. Foi depois da última sessão que eu remarquei. Então, deve fazer uns 4 anos isso mesmo. O bebê deu bastante trabalho e eu percebi que não tinha rendido foto suficiente, mas eu tinha conseguido um pouco menos do que o que ela contratou. Isso na minha cabeça. Olhando tecnicamente para as fotos que eu fiz, eu filtrei bem friamente, assim, então eu, sei lá, conseguia 20 fotos, vamos supor, 20 fotos, e a mãe tinha contratado 30. Só uma ideia. E então, o que aconteceu? Chegou no momento e eu decidi parar. Quando eu decidi parar, eu falei para a mãe, olha, eu decidi parar a sessão agora, a gente conseguiu fazer o ensaio, porém, eu não acredito que tenha a quantidade de fotos que você contratou. Então, eu vou te dar uma escolha. E a escolha é o seguinte, eu vou descarregar as fotos para você escolher, e você escolhe a quantidade de fotos que você se sentir à vontade para escolher. Se você não conseguir escolher as 30 fotos do pacote, a gente faz um downgrade. Mas por que eu fiz isso, gente? Primeiro, porque como eu falei, existe uma linha tênue entre você tentar e ultrapassar o limite do bebê. Tentar é uma coisa. Eu vou tentar fazer mais uma. Tentar foi uma coisa que a gente fez ontem. As mentoradas que estiverem aqui na live vão entender. A última coisa que a gente fez, o último prop, foi uma tentativa que não forçou, não passou de nenhum limite do bebê. Forçar já é outra coisa. Então, o que a gente fez? Vamos tentar pôr o bebê aqui nessa pose, que era uma pose de bracinho num cestinho, e numa latinha, na verdade. E se não der certo, a gente para aqui, tá tudo bem. Não vamos forçar o bebê a nada. É tipo, vamos ali. Se der certo, deu certo. E aí, nesse caso, o que acontece? Se eu passo dessa linha, a experiência que eu estou proporcionando para o meu cliente vai começar a mudar. Ela vai começar a passar de prazerosa e legal para negativa. E acreditem, não tem nada de negativo em não conseguir entregar todas as fotos, desde que você trabalhe isso. Agora, forçar o bebê, apesar que eu tive uma cliente que queria que eu forçasse, mas outra história. Nesse profissional, caso, né, o fotógrafo precisa ter bom senso. Nesse caso, então, fiz isso com a cliente e foi super tranquilo. Super, super tranquilo. Por quê? Porque no meu entendimento, era muito melhor para mim, para ela e para o bebê, acabar ali e pegar a quantidade de fotos que deu, do que tentar e do que remarcar e correr o risco de estar igual, tá? Porque teve casos em que eu remarquei ensaio, nas épocas que eu ainda remarcava, que às vezes o bebê vinha exatamente igual e dava a mesma coisa, assim. Então a gente tem que aprender a lidar com essas situações, tá? Então existem essas possibilidades, por isso que eu gosto de trabalhar com pacotes, porque aí o cliente também pode fazer um downgrade. Eu nunca tive isso, foi só nessa situação. E eu preferi dar essa opção para o cliente, tá? Do que forçar ele a escolher fotos iguais ou, sei lá. Tem gente que consegue escolher bastante, igual a cliente de ontem escolheu algumas sequências, assim, que ela queria ficar com todas, inclusive. Só que eu falei, tem muita foto parecida aqui, né? Você não precisa de todas. Eu tenho bom senso também, tá? Eu não tô pensando só na venda. Se eu penso na experiência, depois eu sei que ela volta e que ela vai indicar. Se eu penso só na venda, em algum momento a ficha dela vai cair. E aí ela vai perceber que eu forcei a barra. Tem uma pergunta aqui que é: Bel e Dani, vocês acham importante ter sempre um plano B caso o bebê não aceite determinadas poses? Nós temos o plano B, assim, pra vida. Tem o plano C, inclusive, o plano todo. D. Ontem, inclusive, foi uma experiência muito legal, tanto para nós quanto para as mentoradas, porque elas nos passaram uma visão que eu não imaginei que elas pudessem ter.
já que elas também são alunas do treinamento newborn, já viram várias sessões nossa. Uma delas falou assim, eu fiquei impressionada com a agilidade dali. Por exemplo, o bebê não aceitou essa pose, vai para outra. Não aceitou essa, vai para outra. Não aceitou essa, vai para lá, vai para lá, vai para cá. Tipo, pensa rápido, como é que isso acontece? Isso é automático? E não é automático, porque o bebê também não é automático. É automático quando a gente tem que fazer a coisa igual sempre. Por exemplo, sabe quando a gente fala que dirigir o carro, quando você está fazendo autoescola, é difícil, porque você tem que pensar em muitas coisas. Depois de um determinado tempo, isso vira automático. Você está acostumado, você até fala no celular, trocando a marcha, dando pisca e dirigindo, prestando atenção em tudo, coisa que nunca passou pela sua cabeça enquanto você estava fazendo autoescola. No newborn é um pouco diferente, não dá para ser automático porque cada bebê é diferente. Se você faz o mesmo trajeto de carro todos os dias, às vezes você nem sabe como que chegou lá no seu destino. Por exemplo, você vai ao supermercado sempre faz aquele mesmo caminho. Aí, às vezes, você se pega assim, cara, já tô no supermercado, nem sei por onde eu passei, se eu passei no sinal vermelho, sinal amarelo, tava verde, eu não sei como é que foi. Mas quando você faz um caminho, uma estrada diferente, você nunca passou ali na vida, você não fica mais atento, você não presta mais atenção nas coisas, você não fica mais assim, tipo, aqui é diferente. Então, é a mesma coisa o newborn. Você sabe dirigir, mas você sempre tá numa estrada muito diferente. Às vezes tem umas estradas até parecidinhas, mas às vezes você pega uns caminhos assim e fala, cara, isso aqui é muito diferente. Tem hora que você pensa, o carro vai morrer nessa rampa, bicho. Esse trânsito é muito louco. Aí você te desafia o tempo todo, você precisa estar atento o tempo todo, e aí você precisa pensar o tempo todo. A gente tá colocando o bebê ali numa pose, e dependendo do grau de dificuldade de posicionar o bebê, por exemplo, vamos pôr aqui o bebê na pose do koala. Dependendo de como foi o nível de dificuldade para pôr o bebê nessa pose, a gente já vai começar a pensar, putz, a próxima não vai poder ser a pose do sapinho, por exemplo. A próxima não vai poder ser a pose taco. A próxima talvez fique melhor se for a pose de bundinha para esse bebê. E tem caso em que o bebê faz a pose do sapinho com tranquilidade e não faz a pose de bundinha. Uma pose simples. Então, a gente, o tempo todo que tá ali com o bebê, a gente tá observando o bebê e já pensando o próximo passo. Isso aqui vai dar certo ou não vai dar? Qual é a próxima estratégia? Então, a gente tá ali o tempo todo analisando a situação para ver o que vai ser melhor. Ou a Isabel deixa algum prop já separado, vamos fazer isso aqui, vai ser legal fazer de bracinho. A gente já percebe, putz, não vai dar fazer de bracinho com esse bebê. Então, a gente já vai pensando no prop. Vai ter que ser, a gente tá ali no puff já pensando lá no próprio, vai ter que ser tal coisa, de barriguinha para cima, com o bebê enrolado que vai funcionar melhor. Então, ontem gente, mesmo, é o tempo todo ontem assim. mesmo, não sei, você que tá aí, né, que eu e a Dani começamos a discordar, não discutir. A Dani, vamos pôr ela de barriguinha para cima? Eu falei, não vai dar certo, Dani, a bichinha se espicha tudo. Daqui a pouco ela de novo, não quer pôr ela de barriguinha para cima no próprio? Não, Dani, não vai dar. Daí eu pedi para pegar o próprio, a última latinha que a gente fez, né, dela. Como é que você vai pôr aqui? Eu falei, de bracinho. Você não vai pôr de barriguinha pra cima? Eu falei, não, Dani, ela se estica. Não, ela não vai ficar bem de barriga pra cima. Mesmo, ela vai fazer a pose, ela vai ficar de barriga pra cima. Só que ela vai esticar a perna, que tá dura, e vai esticar o braço. Eu preciso conter o movimento dela, preciso fazer justamente o contrário. Então, isso acontece sempre, mas discordâncias que a Dani... É verdade. Só que eu acho que não vai dar certo. Tipo... E tem coisa que a Bel vai fazer, fala, Bel, isso daí não vai prestar, não vai rolar com esse bebê. Daí ela pensa, verdade, vamos fazer só outra coisa. Então, a gente analisa o tempo todo a situação. Por isso, a gente consegue fazer um ensaio tão rápido. Por quê? Porque a gente já domina a técnica, a gente tem conhecimento, a gente tem experiência, a gente analisa cada ensaio, cada situação e tenta buscar a melhor saída. É como se a gente estivesse ali numa estrada e pensando, essa estrada tá super esburacada, ou esse trânsito tá com muito fluxo, tá meio engarrafado, como é que a gente faz para sair daqui, como é que a gente faz para chegar lá no nosso destino de uma forma melhor, será que a gente não tem que olhar aqui no GPS e pegar um atalho, fazer outro caminho, às vezes é um caminho mais longo, mas que ele vai funcionar melhor, então a gente está o tempo todo pensando em alternativas para fazer esse ensaio ter o melhor resultado, para a gente conseguir fazer da melhor forma. Tanto da sessão de ontem, né, eu vou só compartilhar aqui uma imagem. Essa bebezinha de ontem. Dá para ter uma ideia, mas ela deu um trabalhinho. E a gente tava com 2 irmãos mais velhos que, gente, foi muito divertido, engraçado, e ao mesmo tempo que foi
desafiador, porque a gente tinha o desafio de conter os meninos no bom sentido, porque os meninos estavam curiosos, mas assim, quando eu vou fotografar com o irmão, eu gosto quando os irmãos ficam curiosos e querem entrar ali no meu espaço. Eles me ajudam, ou eles ficam olhando as coisas, mas eles começam a se sentir em casa. Toda escolha tem uma consequência. Qual é a consequência de eu deixar eles virem para dentro? É que no momento em que eles se sentirem à vontade, eles vão começar a mexer nas coisas. E não tem problema mexer nas coisas, o problema é que faz barulho, aí começa griteiro, porque eles estão se divertindo. Não é um problema para o bebê. Normalmente é um problema para o fotógrafo, que não está acostumado com... Eu vejo criança subir uma escada, eu tava pulando em cima da cadeirinha. Mas aí existem dois tipos de pessoas. Aí eu pensei, cara, essas crianças vão cair, vai chorar. A Dani com medo, e eu, que vi um pegando um de 7, eu acho, de 7, pegando... Não, 6. Pegando a escada... Nossa, tem uma escada, que legal. Eu falei, pode subir. Dele, olha, eu consigo pegar essa escada sozinho. Eu falei, pode pegar. Ele foi, colocou a escada em outro lugar, começaram a subir, descer, o outro subia na cadeira, descia. Pensando, essa criança daqui a pouco vai cair, vai abrir um berreiro, que vai chorar, porque não sei o quê. Eu falei, cara, não vai prestar. E estavam berrando, e eu tava assim, tipo, meu Deus, não dê BO. E a Bel, uhul, né? Curtindo. Olha, ontem o ensaio durou... Eu acho que foram 2 horas, só que dessas 2 horas, o que acontece? Como a gente fez ao vivo com as mentoradas e quis gravar o ensaio para elas poderem ter acesso depois, a Dani sempre me pede para pausar, tipo, não comece a fazer isso agora porque eu preciso trazer a câmera aqui. Porque a câmera tá em outro lugar. Ser assistente, tô mudando de espaço. Então... Se eu fosse tirar essa soma, fosse um ensaio que eu não estivesse gravando, ele teria durado 1h40, mais ou menos. É porque eu também sou videomaker, né? Então, a gente tá lá fazendo sessão, a Bel quer mudar de lugar, quem enrolou o bebê no rack falou, pera, Bel, não faço nada, espera, deixa eu trocar a câmera de lugar aqui, daí eu tenho que pegar a câmera, focar de novo, ajeitar, e daí a gente usa 2 câmeras. E aí ontem tava com 3, né? Porque uma era da webcam mostrando para as alunas. Eu falei, gente, né? Então, assim, ó, como é que a gente pode arrancar esse sabotador da nossa vida, né? Que é esses desafios que a gente passa. Essa expectativa super alta, essa frustração que vem depois de uma expectativa não ter sido atingida. Como é que a gente evita esse problema ou esse obstáculo? E aí, o que acontece, assim? A nossa tendência... Tecnicamente falando, é olhar para o que faltou. Eita, radarzinho, né? Tipo, cara, ó, eu consegui fazer uma caneca. Tudo bem que ela tá lascadinha aqui, ó, e aí a alça, ela não ficou perfeita do jeito que eu queria. E aí você já começa a ver problema, porque você tá olhando tecnicamente, avaliando tudo o que faltou. E não tem nada de errado em olhar o que faltou. O problema é como você olha e analisa o que faltou. Dentro do nosso treinamento newborn, por exemplo, a gente ensina para as pessoas um método. O meu método, o método Bel Ferreira mesmo. Esse método ele é composto por ciclos evolutivos. E a gente, inclusive, desenvolveu um diário de bordo que dá para eles o passo a passo para desenvolver, e as pessoas que estão seguindo o método estão indo, tipo, voando mesmo. Por quê? Porque faz diferença. Hoje, a maturidade que eu tenho para lidar com todas essas situações não é a mesma de ontem e nem a mesma lá do começo. Cada ensaio que eu faço, o ensaio de ontem me deu mais um aprendizado. Ou você acerta, ou você aprende. Se eu olho para o meu aprendizado dessa forma, eu sempre vou aprender, ou eu vou acertar. Eu nunca vou errar. Porque se eu erro e eu sei analisar, se eu olho tecnicamente e sei analisar, o que acontece? Eu aprendo. Aprende para não errar na próxima vez. Não tem melhor professor, nesse caso, do que você mesmo e os seus próprios... Eu ia falar o que as pessoas falam, mas é tão feio essa palavra. Você aprende consigo mesmo, com a sua própria experiência ali no campo de batalha, ali no ensaio newborn. O que você passou, porque cada bebê é diferente, cada situação é diferente, então a cada ensaio você aprende uma coisa nova, você descobre uma coisa nova, você ganha experiência, você ganha maturidade, você começa a desenvolver um feeling para as coisas, para entender, quando o bebê tá assim, tem que fazer tal coisa, quando o bebê tá assim, é isso, aquilo. Então
isso influencia, cada sessão é um novo aprendizado. Aí, além disso, depois que a gente tende a olhar só para o que faltou, o que acontece? A nossa expectativa, ela tem a capacidade de levar a gente para um nível emocional muito alto, quando deu certo, quando funcionou, ou muito baixo, muito destrutivo. E é nessa hora que a gente tem vontade de desistir. Normalmente não é porque alguém falou que você não deu certo, é porque você falou pra você mesmo que você não tá dando certo. Cara, se você pega uma leva, por exemplo, uma vez a gente pegou uma leva que era Uma vez, não, um ano. A gente pegou 2016. assim, 2016, quando a gente achava que tinha fotografado, feito a sessão do bebê mais difícil da nossa vida, vinha um próximo que superava. Daí, cara, não pode ter um bebê mais difícil que esse. Nossa, que difícil foi essa sessão. Vinha outro e superava. Eu falei, gente, foi nesse que vai ano, acontecer, gente? Foi nesse agora? ano que foi o último bebê que a gente remarcou 2016. E que a gente aprendeu com essa leva. A gente falou, cara, esse foi... A gente vai, é pra gente ficar muito bom agora, porque a cada ensaio era um desafio novo e era um bebê um pouco mais difícil, que a gente saía assim pensando, gente, pelo amor de Deus, eu saí desse ensaio, tomava um banho assim, falei, eu preciso dormir um pouco, eu tô muito acabada. E aí, gente, o que acontece? Acontece isso, e aí a gente quer desistir, né? Fica frustrado, fica desmotivado. E foi a época que eu falei pra Bel, assim, falei, Bel, quando eu tiver 40 anos, eu não quero estar trabalhando com newborn, não, desse jeito. Mas de jeito nenhum, porque cada vez era mais difícil. Eu falei, eu não vou aguentar desse jeito. Nossa, eu vou estar com 100 anos querendo fotografar. Ninguém vai querer me dar agora mais passou o trauma, eu já consigo trabalhar por mais tempo. Não preciso me aposentar tão cedo. Eu vou estar com 6 anos, cabelinho branco. 6 anos? É, porque com 100 eu vou estar achando que eu tô com 6, né? Alzheimer, né? E ninguém vai querer me dar, e eu vou fazer birra, eu quero. Vou ter que alugar um ou adotar um na cidade, porque eu não vou parar. Enquanto eu tiver vida, eu vou fotografar, certeza. Nem que seja só por prazer mesmo, por ONG. Tipo, eu não preciso mais do dinheiro, graças a Deus, mas eu vou continuar fotografando. Cara, é meu sonho de consumo na vida. Nossa, torçam, gente, pra eu ficar milionária. Porque se eu ficar milionária, aí vocês vão ver o regaço que eu faço de conteúdo, de coisa arada, de não precisar me preocupar com... Eu não faço mais porque eu não consigo doar todo o meu tempo, né? Mas eu ainda preciso ganhar dinheiro e trabalhar também para sustentar a minha vida, meu estúdio. Até eu recebi uma mensagem essa semana, um cara, é muito difícil receber mensagem. Ultimamente eu tenho recebido mensagem de homens, assim. Mas um cara, ele foi meio grosseiro comigo. Não vou citar o nome dele. E ele falou alguma coisa para mim que eu não entendi direito, mas também não quis perguntar, eu só respondi. Ele mandou no Face, falou que estava me mandando mensagem no WhatsApp, que só queria conversar, ele queria conversar comigo, eu nem sei quem é, não faço a menor ideia, nunca vi na vida, não é um aluno, não é alguém que eu conheça. E que eu fiz bem de ter bloqueado ele no WhatsApp. Falou exatamente assim comigo, porque ele queria conversar, puxar assunto, alguma coisa assim. Só que eu não bloqueio ninguém no WhatsApp. Eu só tenho bloqueado... No WhatsApp, não. No meu telefone, inclusive, eu tenho bloqueado o call center. Eu bloqueio direto. Tem um telefone de call center. Ou esses dias eu andei bloqueando um indiano, no meio da terapia, que me mandou mensagem, tentou me ligar, no WhatsApp, inclusive. Esse tipo de pessoa, assim. Então eu não sei quem é essa pessoa, só se ele for o indiano. Entendeu? Eu bloqueei mesmo, mas o indiano tava falando comigo em inglês. Aí, eu só respondi pra ele, né, isso, que eu bloqueio o call center e tal. E eu falei que eu recebo uma média de 50 mensagens, sem brincadeira, gente, talvez seja até mais do que isso, se eu for somar Facebook, Instagram, YouTube e WhatsApp, mas é uma coisa que eu meio que calculo. E-mail, e tem perguntas, assim, sem falar da galera pedindo orçamento, tô falando do geral aqui. E aí eu falei pra ele, olha, o sonho da minha vida era poder atender todo mundo, assim, e falar com todo mundo individualmente, mas por essa razão eu dedico todos os dias um tempo da minha vida para estar ao vivo, para responder as dúvidas, para falar de conteúdos, porque eu não tenho tempo na minha vida para responder um a um todos os dias. Então eu queria aproveitar esse momento e pedir gentilmente que, se um dia você ficou sem resposta, compreenda, porque pode ter passado por alguma razão. Mas eu sempre olho no meu Messenger e tá lá como solicitação, e eu passo 1000 anos eu não vejo. Às vezes acontece também como solicitação, até o orçamento. Se for no meu pessoal, a maioria cai no spam e eu não tenho o hábito de olhar lá no meu pessoal, inclusive.
Então, tem acontecido às vezes isso. E, infelizmente, gente, eu não consigo. Daí eu estava explicando para ele, eu tenho estúdio, eu trabalho com fotografia, eu atendo o cliente, eu também preciso dedicar um tempo da minha vida para o meu trabalho. Então, infelizmente, eu não tenho tempo hábil mesmo para ficar respondendo um por um ou conversando assim, um a um o tempo todo. Por essa razão, a gente faz essas lives, esses conteúdos todos os dias. Só um parênteses aqui para não deixar passar. O que a gente precisa, o que a maioria das pessoas tem ou vai resolver, escuta assim, tipo, vai resolver essa questão, né, de saber como é que funciona ou como é que vai lidar com toda essa situação, frustração, ensaio. A live não é sobre frustração ou gerenciar expectativa. Mas quando você tem uma sessão desafiadora, isso te leva para essa instância, né? Por isso que a gente está trazendo esse ponto. E a maioria das pessoas não sabe lidar com os pais também, e isso deixa as pessoas frustradas. E a gente vê muito no treinamento newborn, de todo mundo que manda vídeo ou que escreve alguma coisa, um dos primeiros pontos que aparece logo de cara é quando a pessoa muda o comportamento com os pais. E isso muda muita coisa. Não muda tudo, mas muda muita coisa, porque a gente é totalmente influenciado pelos pais quando a gente não sabe lidar com eles. E quando a gente sabe lidar com eles, com a nossa emoção e com a deles, eles normalmente são influenciados por nós. O contrário acontece. Daí parece que virou uma chave, parece que é mágico, mas na verdade é conhecimento e saber como lidar. Tem uma coisa que às vezes acontece, que é assim, a gente começa a repetir alguns padrões, né? Falei uma vez num vídeo do tipo, por que a gente se cobra tanto, muitas vezes, e fica frustrado? Porque desde pequeno, quem nunca ouviu, nunca foi numa época que você pega o boletim da escola, traz pra mãe e fala, nossa, olha, tirei 10. E aí a mãe olha pra sua cara e fala, não fez mais que a sua obrigação. Você tá todo feliz porque você tirou 10. Cara, não tem nota maior do que 10. Só que aí você já não fica mais feliz. Entende? Já vem uma frustração, porque você estava comemorando uma coisa, isso faz com que você deixe de acreditar. E a mãe não fez isso por mal, óbvio. Só que isso, na criança, no adolescente, causou algo do tipo, se você não fez mais que a tua obrigação, é o mínimo que você tem que fazer, ou seja, isso não vale nada. E aí você começa a desmerecer o que você faz. Aí você conseguiu conquistar alguma coisa ali na fotografia newborn, aí você pensa, não, mas espera, eu não fiz mais do que a minha obrigação, né? Tem alguma coisa que eu posso melhorar aqui. Mas você já tirou 10 ali, você não tá enxergando. Aí você nem comemora mais, porque você não fez mais que a sua obrigação. Então a gente tem que olhar para isso também, né? E lembrar que você não precisa repetir esse padrão. Você já pode se libertar disso, tem que ressignificar isso, né? E aí, por causa disso, a gente começa a ter uma autocrítica muito maior, porque a gente está repetindo o padrão, um padrão que não precisamos repetir. Você não precisa mais falar isso com você, falar para você mesmo que você não faz mais que a sua obrigação. E geralmente o adulto repete o padrão daquilo que incomodava quando era criança. Quando você era criança, os seus pais tinham alguma atitude que incomodava você. Se isso não está muito bem resolvido dentro de você, você vai repetir esse padrão com você e com seus filhos também, ou você repete isso na vida. Então, e aí, e nesse caso, ao invés da gente olhar para o ensaio, começar a conseguir e perceber, comemorar, porque conseguiu fazer fotos incríveis, mesmo que não tenha sido como você gostaria, você começa a pensar assim, né? Você podia ter feito melhor. Hoje, mais de 90% dos nossos ensaios newborns não saem do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente idealizou. A maioria não é da forma que a gente idealizou. Por quê? Porque a maioria dos bebês não são super tranquilos, a maioria dos bebês não deixam fazer todas as poses, sempre vai ter alguma coisa que vai ter que adaptar, que a gente vai ter que mudar durante o ensaio. E se a gente aprende a fazer isso, a lidar com gerenciar essa nossa expectativa, a gerenciar a expectativa dos pais, a mudar o que for preciso ao longo da sessão, conduzir ela da melhor forma para aquele bebê, a gente vai conseguir ter sempre o melhor resultado de acordo para cada sessão, para cada bebê a gente conseguiu, seja como for aquele ensaio, o grau de dificuldade, a gente vai conseguir ter extraído o melhor resultado. Sim. Momento anotação. Uma grande conquista só vem depois de você ter comemorado pequenas conquistas. Então, comemore. Comemore as pequenas coisas. Porque depois você só vai comemorar grandes coisas. Eu mesma sempre tinha o hábito de, quando acontecia uma coisa boa,
eu não conseguia comemorar. Tipo, consegui, mas daí eu sempre olhava para aquela coisinha que não ficou perfeita, aquele detalhe mínimo. Eu sempre olhava para falta, não para que tudo, eu conquistei uma coisa desse tamanho, mas se ficou, tipo, um detalhezinho pequenininho, assim, faltando, eu ficava de olho nele e ficava reclamando na vida. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a comemorar as pequenas coisas, e a Bel também. Comemoro com café. Nem que seja pequenininho, porque cada coisa pequena que você comemora e agradece, você está mais preparado para atingir um objetivo maior. Você tem mais energia, você tem mais gás, você tem mais motivação. Então, fazer autocrítica ajuda ou não ajuda? Se não for autodestrutiva, ela ajuda sim. Olhar para você, perceber suas falhas, reconhecer suas falhas e entender que você tem pontos para melhorar é super positivo. Agora, se autodesvalorizar, se autodestruir, não é positivo. E ficar só reclamando, ficar ali se sentindo vítima e não fazer nada para mudar essa situação, só se autossabotando, não vai fazer você crescer, não vai fazer com que você olhe para sua sombra e fala, cara, eu preciso melhorar isso, no próximo ensaio eu quero melhorar esses pontos. Ou vai falar assim, vou fazer um próximo ensaio, mas sempre acontece isso, mas aquilo, ficar ali se vitimizando, não vai fazer você melhorar. Siri louca. Então, uma dica de ouro dessa live aqui, uma pena que os cesteiros não estão aqui. O povo tá cestando. Bem feito para eles, porque tá eles vão perder aqui uma dica sensacional. A dica de ouro é a seguinte: tire a crítica da sua vida e substitua por análise. Nossa, esse ensaio foi ruim porque eu não acerto no ângulo, porque eu não sei acalmar o bebê, porque eu não sei falar com os pais, porque eu fico muito nervosa. E aí, como é que substitui pela análise? Assim, ó. Tá, o que não funcionou nesse ensaio? Vamos rever aqui. Tá, o bebê chegou, ele tava assim, tava assado, daí eu fui fazer. Nessa hora ele não tava legal ali. O que será que ele tinha? Vamos descrever aqui. O que eu posso fazer no próximo? Se ele chegar nesse ponto e fizer assim, pronto, você tá analisando. E aí você substitui ali. Esse ângulo eu não consigo fazer, mas da próxima, o ângulo é assim, ó. Então, vou melhorar nisso. O que a gente pode fazer aqui, ó? Como é que eu melhoro? Faz um exercício de aprender a gerenciar a expectativa. A gente pode se tornar pessoas mais legais. As pessoas mais legais, não. Pessoas mais legais com isso, né? Quando a gente faz exercício e aprende a gerenciar a expectativa, a gente se torna mais legal com a gente mesmo e você vai perceber que as outras pessoas ficam mais legais. Nossa, sério? Elas não ficam mais legais porque elas mudaram, elas ficam mais legais porque você mudou. Você não tá esperando nada delas. E aí parece que elas te deram alguma coisa, por quê? Porque você não está esperando nada. E aí, com isso, para facilitar essa ideia, vamos supor que eu estou conhecendo a Dani. E aí eu olho a Dani e eu penso assim, nossa, eu olhei pra cara dela e achei que ela é muito legal, mas eu não conversei com ela. Nossa, ela deve ser muito legal porque ela tá rodeada de pessoas. Uau, ela deve ser uma pessoa muito massa. E eu tô gerando uma expectativa. Uau, vou lá falar com ela. Chego lá, ela é um cu de pessoa. Desculpa, o que acontece comigo? Eu penso, poxa vida, achei que ela era tão legal. Mas eu tava esperando... Não, ela é essa pessoa. O problema não foi ela, o problema fui eu que geri uma expectativa muito alta. Gerei, na verdade, não gerei. Gerei uma expectativa muito alta. O pessoal foi uma porra estranha. Não foi a Dani. Se eu não tivesse com tipo, deixa eu ver qual que é dessa pessoa aí. Eu não tô esperando nada dela, mas vamos ver. Ela chega lá, e vai embora. Eu não tava esperando nada dela mesmo, então não me incomoda, entende? A gente tem que saber. É a mesma coisa com o bebê. Mas vou contar a verdade. A Bel, antes de me conhecer, achava que eu era muito chata. Mas você é. Sem graça. Nossa. Chata você é. Sem graça, eu achava que era mesmo. Pior, você que achou que eu era maconhada. Verdade, eu achei que a Bel era maconheira quando eu conheci ela, mas não era. Gente, sabe por quê? Porque a Dani era tão sem graça que ela achava que o universo tinha que, pro universo ser feliz, ele tinha que fumar maconha. E não era. Eu era feliz porque eu era feliz. Do jeito que vocês me veem, assim, falam, tipo, piada, besteira. Eu rio de nada. E aí a Dani achou esquisito. Tipo, ela deve estar bem chapada, essa menina. Só que não. E foi assim. E aí, então, ó, depois de fazer esse exercício, eu agora tenho uma frase. Falei do exercício para vocês, a Dani expôs aqui um momento bem íntimo e agora eu quero fazer uma frase. Quero fazer, não, eu quero ler. Ai, gente, é o cansaço da semana. Eu aprendi
que nem toda lágrima é dor, nem todo sorriso é graça, e nem tudo que se perde é prejuízo, e nem toda a curva da vida tem placa de aviso. Essa frase é do Braulio Bessa.